E aí, fala para mim, qual que é o melhor cenário para você operar? Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou falar para você e mostrar, não só falar, mas mostrar para você o melhor cenário para que a gente possa fazer as nossas operações no nosso dia a dia, certo? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, além de fazer as minhas operações, perfeito? Eu ainda vou mostrar para vocês qual que é o melhor cenário para se fazer as operações, tá? Então fica aí, e se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, nesse canal aqui, já aproveita aí para se inscrever, deixar o like e ativar o sino, para todas as vezes que sair vídeo novo por aqui, você ser notificado pelo YouTube, beleza? Tem uma tendência boa de alta, né? Aqui não dá para pegar a reversão não, hein? Eu vou priorizar o fluxo. Já subiu, hein? Nem me esperou, hein? Conexão com dupla posição, com tripla posição aqui atrás. Não conexão com dupla posição. E aí complica. Ó, se tocar aqui no. Ah, não, cara. Ah, pegou certinho. Pegou na taxa correta, hein? Toque duplo com. é, Nós temos aqui vários padrões, né, cara? Temos um comando, taxa dividida, toque duplo, vela de força aqui atrás. Vamos esperar. Tá muito contra a tendência, tá, pessoal? E, além do mais, a vela anterior é um comando. Então, se tiver rompimento, eu vou ocupar o gráfico como, né? Como que eu vou ocupar o gráfico? Não tem jeito. Mas eu espero que dê vitória pela soma de confluências, até mesmo tem um pavio aqui atrás indicando uma região forte de venda, aqui atrás também, né? Na mesma região que eu fiz a operação. Mas eu não recomendo pegar muito contra a tendência não, tá? Eu somei confluências aqui e deu bom, mas foi a soma de confluências que me fez tomar a decisão de pegar essa operação aí, tá? Como podem ver, já deu bom para mim aqui, certo? Só que ficou coberto aqui, né? Deixa eu fechar aqui primeiro. E agora sim eu vou explicar a operação devagar para vocês entenderem como que funciona o meu operacional. Nós temos aqui nesse topo, nós temos aqui no topo alguns padrões. Temos aqui atrás também outro padrão, correto? E ambos me indicam força de venda, perfeito? Por alguns motivos, aqui atrás e aqui também, nós temos força de venda, até porque essa vela vermelha é um comando que faz taxa dividida de topo com a vela anterior, perfeito? E eu percebi que estava numa tendência muito forte de alta, porém, alguns cenários aqui, algumas coisas, como um pavio de venda, outras regiões aí, né, me indicaram que eu poderia ter uma vitória nessa região aqui, não só baseado, não só baseado no padrão que se formou, tá? Vou contar um segredinho para vocês aí que pensam que é só aparecer o padrão que vai dar certo. E o segredo é o seguinte: as opções binárias, ao meu ver, na minha visão, ela é dividida em duas coisas. Primeiro, soma de confluências e segundo, critério de entrada. Eu somei as confluências e para mim deu muito bom também no critério de entrada, tá? Então a pessoa às vezes vê um padrão aqui que é um comando, taxa dividida, outro padrão ali atrás que é vela de força e mais um toque duplo. Aqui também tem toque duplo e já quer pegar a operação só porque apareceu o padrão. Mas não, tá? Calma, calma, não sufoca o artista. Eu somei as confluências mais critério de entrada e acabei pegando a minha operação para venda nessa região. Está explicado os padrões e o motivo da minha venda nessa região aqui, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o melhor cenário para se fazer operações em opções binárias, mais ainda nos meus padrões, tá? Para quem não conhece, né? Para quem está chegando agora no canal, chegando agora no vídeo, está vindo aí de outros operacionais, como Price Action, Vela a Vela, Psicologia de Candles, ou outro operacional que eu não conheça ou não me lembre nesse momento. Então já fica aí até o final do vídeo, conheça, né, o meu trabalho, que é baseado em padrões de velas, micro-regiões, tá? Eu não trabalho com linha de tendência, linha disso ou daquilo, Fibonacci, nada contra para quem usa, mas eu não utilizo essas marcações aí, que são ferramentas que a própria corretora nos oferece, mas eu não utilizo e eu prefiro o gráfico limpo, sem marcações, sem nada, apenas os padrões de velas aparecendo para mim aqui. Perfeito?
E depois teve um rompimento gigantesco, hein? Bom, esse gráfico estava bom, né? Estava muito bom. Peguei uma venda em uma região de compra, mas eu tive confluências para isso, não recomendo fazer isso, tá? Até porque, para mim, daqui a pouco eu falo, né, o melhor cenário, né, para se operar. E vou mostrar para vocês a assertividade que tem nesse cenário que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí as pessoas perguntam, mas esse cenário vale para qual corretora? Qualquer uma. Eu estou aqui na Raiove. Eu estou na Raiove, tá? Eu estou na Raiove. Vou deixar o link da Raiove na descrição do vídeo, se você quiser conhecer ela ou até mesmo operar nela como eu opero, fique à vontade. Se não quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser conhecer, é uma opção de corretora a mais para você, beleza? Às vezes uma corretora não está funcionando, e aí você vem na Raiove que ela não tem gap, pode ver que não tem gap nenhum. Olha aí, entende? Então, uma boa corretora para você fazer as suas operações aqui, tá? Vamos lá. Eu abri 3 pares de moeda, porém, em alguns lugares esse par de moeda estava bom. Agora que ele começou a ficar ruim, esse daqui está tendencioso, mas agora que ele está começando a ficar legal, ok? E aqui está uma mistura de nada com coisa nenhuma, né? Aqui não tem muito o que fazer. Mas ainda assim, por esse acúmulo do preço aqui, nós podemos tirar um proveito, hein? Eu vou priorizar um fluxo. Se eu tiver que operar nesse gráfico, eu vou priorizar o fluxo porque temos 2 velas graúdas aqui, né? Não tem o porquê eu pegar a compra nessa região. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode acabar revertendo aqui pelo comportamento que essa vela aqui teve, tá? Temos aqui uma nova posição. Paviozinho de nova posição. Pode, não é que vai. Pode reverter o preço, o pavio de nova posição. Como lá atrás eu já peguei uma operação contra a tendência, essa aqui eu já evitei, né? Já evitei pegar a operação. Aqui já ficou ruim, tá? Tava bom aquela hora que eu fiz a operação, mas nesse momento não está muito legal. Já no euro USD, temos um nanolote de compra e um comando descendo aqui. Se é um comando, eu acho que eu não vou pegar a reversão não, hein? Vamos aguardar para ver o que esse preço tem para me oferecer nesse gráfico. Acho que nada, por enquanto nada. É um comando, hein? Próximo alvo de compra seria nesse pavio aqui. Esse comando rompeu dupla posição, deixou interesse. E agora, venda? Não, deixa quieto. Na dúvida, fica quieto. Tá certo? Não vamos inventar moda também não, né? A conexão desse comando. Isso não é um comando, é um comando. O comando fechou sem pavio, conectou aqui com dupla posição, só que não deixou interesse, né? E aí me complica. Bom, esperar mais uma oportunidade aqui. Esse gráfico eu acho que já pode até fechar ele, né? Gráfico tendencioso dificilmente vai dar para a gente operar, tá? Mas fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês um cenário legal que vocês podem estar operando e vou até contar o número de vitórias para vocês entenderem que o que eu estou falando, o que eu estou ensinando aqui no canal é real. As pessoas têm mania de falar, mas opções binárias não funcionam, os padrões ensinados no YouTube por tais professores não funcionam. Será que você está fazendo a coisa certa? Está operando de forma correta? Está usando o gerenciamento? Tem que entender também o que está acontecendo para você não ter sucesso até o momento, caso isso esteja acontecendo mesmo com você, tá? Esse gráfico aqui parece que vai ter que esperar alguma reversão aqui para poder pegar alguma operação, né? Bom, aqui tivemos um toque duplo que já foi tocado aqui embaixo, está sendo respeitado. Se essa vela se conectar com o comando, poderemos ter um fluxo. Se não conectar com o comando, poderemos ter uma reversão, hein? Pelo visto, olha só, tá brincando, parece que vai ter uma não conexão aqui com o comando, hein? Vejamos aí, faltando 5 segundinhos para finalizar a operação. Ou a operação não, a vela, né? Ai, ai, rapaz. E aí pediu para tomar, né? Ainda cantei a pedra, né? Ainda cantei a pedra.
Formou aqui uma dupla posição que não conectou com o comando, muito menos com a outra dupla posição aqui atrás, com esse doji aqui. E a tendência é que essa vela reverta, tá? Isso não é nenhuma regra, mas pelos meus conhecimentos apurados, eu acredito muito nessa reversão aí. Esperamos que dê certo, tá bom? Para você que ainda não me segue no Instagram, tá fazendo o que da vida, rapaz? Me segue no Instagram, nos próximos dias eu vou postar lá uns stories marcando, agendando a próxima live, tá bom? Espero que dê certo, aí falta 15 segundos ainda. Vamos ver o que essa vela tem para nos oferecer. Será que vai descer aqui e romper a região? Não é possível, cara. Vamos aguardar para ver. Mas se romper não tem problema não, ela buscou foi uma defesa aqui embaixo, né? Vamos lá. Aí, ó, mais uma operação certeira, tá? 2-0 para mim aqui. Eu vou explicar essa operação, até já tinha explicado, né? Já tinha até explicado antes mesmo dela finalizar, mas não custa nada dar uma pincelada aqui também. Nós temos aqui um padrão que é o comando, é a vela de comando. Aqui mais atrás um pouco nós temos uma dupla posição, formada por duas velas da mesma cor, perfeito? Quando essa vela aqui reverteu, ó, essa verde reverteu o preço, formando aqui um toque duplo, tá? Essa vela veio, buscou o toque duplo, foi embora, formando então a dupla posição. Dupla posição essa que não rompeu a segunda vela da dupla posição anterior, lá atrás, e que também não se conectou com a vela de comando nesta marcação aqui. Então essas duas marcações de uma não conexão de compra com compra provocou essa reversão aqui. Exatamente pela não conexão, somando confluências e mais critérios de entrada, é que eu fiz a minha venda aqui. Fiquei meio desconfiado, poderia ter rompido, porque essa vela buscou de novo esse fundo interessante, que é o toque duplo, e ela estava mais ou menos aqui. Eu imaginei que ela fosse romper, mas depois ela veio até aqui e acabou finalizando como deveria. Perfeito? Duas operações bem rápidas, básicas para vocês aí, baseado no meu conhecimento. Agora vamos à aula. Isso é que nos interessa. Qual que é o melhor cenário para a gente operar? Qual que é o melhor cenário para a gente operar? Bom, como eu já tenho feito aí nos últimos vídeos, e vou bater na tecla falando para vocês sobre o melhor cenário para operar e que o melhor cenário para operar é o mercado consolidado. Sim, é o mercado consolidado. Muitas vezes as pessoas estão operando outro ciclo de mercado e fica ali por volta de 15, 20, 30 minutos ou mais esperando por uma oportunidade. Eu vou pegar aqui um gráfico consolidado para vocês verem a força que tem esse tipo de cenário. Então, o melhor cenário para fazer operações é o cenário do mercado consolidado. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora a força que tem o mercado consolidado. Olha, temos uma pequena consolidação aqui nesse topo, né? Pequena entre aspas, né? Tem quase 10 velas aqui. Então eu vou narrar para vocês aqui o que foi que aconteceu, tá? Vamos lá. O mercado consolidado, olha só. Vamos lá. O que vem a ser o mercado consolidado? É quando nós temos uma, duas, no máximo três velas subindo e descendo constantemente. Desde que as velas não sejam tão grandes como essa daqui. Opa. Desde que as velas não sejam tão grandes como essa. Se tiverem no tamanho padrão, como essa daqui, essas duas aqui, né? Essas duas aqui. Então, dá para a gente considerar ali uma boa consolidação, tá? Então, o mercado consolidado, ele começou nessa vela verde aqui, ó, e veio até essa outra vela vermelha aqui. Desta até essa aqui, certo? Depois que foi rompida essa região, nós temos aqui uma linha imaginária que fez, que é uma região, na verdade, né? Retraiu, reverteu e por aí vai. E temos uma outra região também de retrações e reversões aqui nesse topo. O pessoal do Price Action gosta muito, né? Chama de canal, tá? E é um canal de verdade, né? Onde tivemos ali
vários padrões, tá? Eu vou falar para vocês com mais detalhes daqui a pouco. E também, além dos padrões, nós tivemos aqui vitórias. Vitórias essas que eu não peguei a operação, porque não estava no gráfico ainda. Estava analisando outros gráficos, outras coisas, e não tinha, parece que não tinha nem acontecido essa consolidação aqui ainda, quando eu estava explicando nos outros gráficos e fazendo as minhas operações, tá? Vamos lá então. Veja bem, esse canal aqui de mercado consolidado é o melhor cenário que tem para operar. Eu vou explicar o porquê com calma e você vai prestar bastante atenção para você daqui para frente não ficar escolhendo gráfico ruim para operar. Um gráfico que tenha mais ou menos esse formato aqui, ó. Ah, mas é o ciclo, tem que seguir o ciclo. Tá, então vai no fluxo até onde der. Quando você tomar um loss, você pegar uma compra e o preço reverter porque você não tinha referência nenhuma lá atrás, aí você vai entender o que eu estou falando. Porque aqui eu tenho referência a todo momento. Essa vela eu tive referência para operar ela, a reversão dela. Essa dupla posição confirmou o que eu queria para operar na vela seguinte. Aqui é uma vela de força, mas eu vou explicar com detalhes. Fica tranquilo aí no seu banco, no seu sofá, na sua cadeira, no seu computador ou notebook, ou até mesmo celular. Fica em paz, fica tranquilo, que eu vou explicar para vocês detalhadamente por que esse tipo de cenário é o melhor cenário para operar, tá? Vamos lá, mentoria gratuita, tá, pessoal? Esse gráfico aqui é horroroso para operar. Dá para operar? Dá, mas se você quiser ficar ali uns 15, 20, talvez 30 minutos esperando por uma operação, tá? Eu vou falar somente do melhor cenário. O melhor cenário é um cenário como esse daqui, mercado consolidado, e a gente consegue entender que nós tivemos aqui alguns respeitos. Por exemplo, esse pavio retraiu na onde? Na abertura de um comando que foi rompido pela compra. A compra rompeu, essa vela veio e retraiu exatamente na abertura desse comando de venda, que forma aqui uma taxa dividida e também um toque duplo com a vela anterior, tá? Depois nós tivemos a formação do padrão dupla posição, junto com esse toque aqui, né? Dupla posição, aí vem uma taxa dividida com um comando, beleza? Comando, ó, olha aqui, vela de comando que me deu referência lá no futuro para eu operar, tá? Tivemos aqui um padrão arremate feito por essa vela e também um toque duplo. Toque duplo esse e arremate esse que seguraram a compra e o preço reverteu nessa vela aqui, ó. Então, toque duplo mais arremate, compra se confirmou abaixo e tivemos a reversão. Tranquilamente, cara. Tranquilamente, tá? É, vamos entender o contexto geral aqui, né? E após essa vela vermelha ter descido, ela chegou numa região de compra. A gente não consegue entender, aliás, entender não, né? A gente não consegue ver que região foi essa porque está lá atrás. Está muito lá atrás. Mas se ela terminou numa região de compra, o motivo da reversão está aqui. Já que tinha compra na região lá atrás, possivelmente provocou essa reversão, formando aqui mais um padrão, toque duplo. Formou o padrão toque duplo, tá? Toque duplo esse que foi respeitado aqui. Toque duplo, respeito e confirmou o respeito. Foi para compra. Depois formamos aqui o padrão dupla posição, beleza? Formou o padrão dupla posição que ficou abaixo dessa dupla posição de compra aqui, não conectou com a segunda vela, até porque é um doji, como também não conectou com esse comando da mesma cor. Automaticamente, se a dupla posição não houve a conexão aqui, então basicamente nós temos esta reversão maravilhosa na qual eu peguei minha operação aqui agora há pouco. Peguei a minha operação exatamente nessa vela aqui. Se não me engano, também não conectou com essa dupla posição aqui de trás não, né? Tem mais uma dupla posição aqui. Deixa eu ver aqui essa marcação aqui. Exatamente, ó. Então não conectou nem com essa dupla posição e nem com a dupla posição anterior. E muito menos com o comando. Como que essa vela não ia descer? Então eu somei a confluência, usei o critério de entrada e peguei
aliás, escolhi, né, o gráfico ideal para estar operando esse tipo de situação aqui. Peguei um cenário ideal, fiz a soma das confluências e também o critério de entrada e peguei essa reversão exatamente aqui nesse lugar. Vamos pegar um cenário melhor do que esse? Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Ai, ai, ai. Aqui é no mínimo 15-0. Olha que cenário bom aqui, pessoal. Veja bem que cenário bom. Caramba, gente, olha isso aqui, cara. Vamos lá. Ó, esse cenário aqui é importantíssimo, cara. Muito importante. Aqui, olha só o cenário que vocês deveriam respeitar. Olha o cenário que vocês têm em mãos para operar. Olha o tamanho dessa consolidação. Olha o tamanho. Consolidou aqui, subiu um pouco, consolidou aqui, desceu, consolidou e muito. E muito. E muito. Então, assim, se você pegar um gráfico consolidado, gente, se você pegar um gráfico consolidado, cara, isso aqui, você tá doido. Aqui é no mínimo 15-0, 20-0. Sem, sem falar besteira. Eu vou começar a mostrar os padrões e depois eu vou mostrar onde houve o respeito para vocês entenderem, tá? Eu vou começar aqui nesse topo, olha só. Por que tivemos essas reversões aqui, ó? Vou falar nessa primeira reversão, tá? Olha aqui, ó. Topo esse que tem uma taxa dividida de topo, mais uma vela de força, que rompeu outra vela de força de compra e também uma dupla posição e regiões de compra lá para trás. Então vamos lá. Taxa dividida mais toque duplo, mais vela de força. Compra ficou abaixo e veio a minha primeira vitória. Se a compra ficou abaixo da venda, reverte. E aí vem o topo atual. O topo atual também segurou o preço aqui. Ó. Esse topo atual tem toque duplo e travamento de pavios. Vai fazer o que lá em cima, preço? Nada, a compra chegou lá, ficou abaixo da venda, o pavio travado e mais uma vitória para mim aqui, ó, nessa reversão. Perfeito? Por que então que tivemos esta reversão aqui? Lembra que eu falei que essa vela vermelha rompeu outra vela de força, que no caso é essa verde aqui? Por que essa vela verde é vela de força? Porque ela rompeu dupla posição. Então, vou fazer a marcação para vocês entenderem melhor. Ó, maravilha, hein? Vela de força que rompeu dupla posição. Venda ficou acima da vela de força e tivemos mais uma vitória aqui na reversão. Pronto. Olha só, hein? Até agora 3-0, mas vamos pegar esse fundo aqui também, vamos ver o que ele tem para nós aqui, tá? Gente, vamos ver que nós temos aqui uma dupla posição, olha só. Opa. Conseguem entender que essas duas velas verdes formam uma dupla posição? Ok. Então vamos lá. E que essa vela, a vela verde maior, é de força porque rompeu a dupla posição? Maravilha. Então eu vou pegar aqui, eu acho que esse pavio teve um pequeno rompimento ou não? Não, né? Acabou travando. Eu poderia pegar como referência o pavio da vela de força ou o paviozinho aqui da dupla posição, olha só. E aí formou a dupla posição atual de compra, que não se conecta com o pavio da vela de força, como também não se conecta com o pavio da dupla posição. Se compra não conecta com compra, gente do céu, é reversão. Mais uma vitória para mim aqui. Mercado é consolidado, tá? É assim que eu costumo operar para bater a meta rápida. Bater a meta rápido. Certo? É isso. Bater a meta rápido. Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui de interessante? Vamos. Tá vendo esse pavio aqui embaixo? Esse pavio, ele faz parte de uma taxa dividida de fundo, correto? Então, automaticamente, se é uma taxa dividida, se o preço fechou aqui, não tem nada para falar assim que teve um registro, né? Então, após o preço fechado de venda,
nós tivemos aqui o primeiro registro. Primeiro registro esse, opa, primeiro registro esse que segurou o preço aqui do lado. A venda ficou acima de um primeiro registro de compra. Automaticamente, mais uma vitória para mim. Galera, estou aqui na Raiove, tá? Olha como que essa corretora é bem quadradinha, não tem gap, tá? Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Presta atenção, tá? O link original está na descrição do vídeo aí para vocês. Quando pegar um mercado como esse, estraçalha. Eu mostrei até agora, ó, 3, 4, 5 possíveis operações. 5 possíveis operações. Correto? Correto. Vamos lá. Então, nós temos aqui o pavio de um primeiro registro, venda ficou acima, reversão do preço, tá? E aí nós vamos aqui agora procurar uma situação. Ó, temos uma taxa dividida aqui. Tá vendo aqui, ó, entre as duas velas? Ó, já tivemos uma retraçãozinha aqui, mas eu não pegaria, que fique bem claro, tá? Ó, o tamanho desse pavio na abertura, né? Mas a compra ficou abaixo da venda. E eu não pegaria também esta reversão por motivo de critério de entrada, tá? Por motivo de critério de entrada, eu não pegaria esta reversão aqui. Mas só para vocês verem que tem um certo respeito. Eu vou deixar aqui marcado como respeito, mas eu não pegaria, tá? Se essa vela desceu até aqui, quando ela chegou lá em cima, com certeza chegou fora do tempo. Então já não pegaria não, tá? Pelo meu conhecimento, eu já não pegaria esta operação aqui. Mas temos outras situações. Temos outras operações aqui, possíveis operações. Como, por exemplo, ó, descendo uma vela a mais, nós temos aqui a abertura de um comando, que também é taxa dividida, certo? Esse comando aqui é uma taxa dividida com a vela anterior e, ao mesmo tempo, vela de força que rompeu a compra e que atraso. Então, marcação na vela de comando, taxa dividida, vela de força, compra ficou abaixo. E aí eu poderia ter pegado essa venda aqui. Porque teve confluência e critério de entrada. Tá? Se a compra ficou abaixo, tende a reverter. Perfeito? Deixe-me ver uma outra situação que eu pudesse pegar essa reversão aqui. Isso não é certeza, eu vou traçar a linha para confirmar. Se confirmar realmente uma não conexão, eu pegaria. Se não confirmar, eu não pegaria aquela operação ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Eu vou colocar a marcação no lugar certo, né? Para ver. Ah, teve um rompimento, tá? Esta vela de força foi conectada por essa vela. Eu não pegaria nem o fluxo nem a reversão por falta de critério de entrada, tá? Que fique bem claro isso. Beleza? Outra coisa, tá? Tivemos aqui esta reversão. E esta reversão está baseada numa não conexão com dupla posição. Tá vendo aqui, ó? Dupla posição de compra. Vela de compra ficou abaixo, beleza? E aí mais uma operação valiosa para mim aqui, ó. Seria mais uma vitória. E aí acontece o seguinte, né? A abertura da venda parou a compra aqui. Mas devido a um critério de entrada, eu não pegaria esta reversão aqui para baixo. É o que eu falo para vocês. Opções binárias não é somente ver o padrão e achar que, oba, oba, aconteceu o padrão, vai respeitar. Não, não é assim que funciona, tá? Tem algumas coisas minuciosas que vocês precisariam aprender, em vez de ficar tentando sozinho. Aprender com alguém que realmente entenda do assunto. Então, eu só não peguei essa reversão aqui, já que essa compra fechou abaixo da venda, só não peguei essa reversão aqui por um critério de entrada, tá? Coisa mínima, mas que tende a respeitar bastante um pequeno detalhe, digamos assim, né? A mesma coisa aconteceu aqui na frente, ó. Por que eu não pegaria essa vela aqui?
critério de entrada. Já que a venda barrou a compra, olha aqui, ó. A venda, que é um toque duplo, barrou a compra. Por que então que eu não reverteria o preço? Claro que não, né? Quem é aluno já sabe o que eu estou falando aqui. Perfeito? Então, olha só. Era mais fácil eu pegar o fluxo, baseando numa possível conexão dessa vela com alguma referência lá atrás. E teve, tá? E teve. Ó, a compra foi barrada pela venda. Pelo critério de entrada, eu iria no fluxo. Por quê? Essa vela aqui, ela se conecta com essa vela de força aqui atrás, ó. Presta atenção. E aí? Vela de força de compra, que rompe lote de venda. Vela atual se conecta com vela de força. E aí eu vou no fluxo. Evidentemente que eu vou no fluxo, cara. Evidentemente que eu vou no fluxo. Ah, mas a compra foi barrada pela venda. Calma. Não sufoca o artista. Nem todo travamento é passível de reversão. Alguns, fluxo. Esse era o cenário que eu preferia pegar o fluxo nessa região. Pela conexão dessa vela aqui com a vela de força. Ambas são velas de força, né? Essa verde rompeu essa vermelha aqui e essa verde rompeu essa vermelha aqui. Então, ambas são velas de força. Vela de força que conecta com vela de força é igual a fluxo. Vai vendo, tem muito mais ainda, tá? Tem muito mais ainda. E vamos, aos poucos, desbravando aqui esta região fantástica para poder operar. Olha aqui, ó, temos uma taxa dividida. Ó, taxa dividida de fundo, que provocou aqui várias reversões, né? Várias, tá? Presta atenção aqui até o final da aula que você vai entender melhor. Reversão essa que tem taxa dividida e tem também um toque duplo. Olha que maravilha. A compra ficou abaixo, não conectou com a compra do toque duplo. Compra ficou abaixo, não conectou com a compra do toque duplo. Então, uma vitória aqui sobre esta região, que confirmou aqui e reverteu. Aqui, ó, formou um toque duplo, tá? Confluindo com a região lá atrás também. Tá? Toque duplo aqui, toque duplo aqui. Tivemos a retração. Essa retração vai depender muito de como foi o... Como é que o preço chegou até aqui, né? Se ele veio com pico de vela... Tô perdendo até a voz já de tanto explicar para vocês aqui. Se essa vela veio com pico, tá? Nasceu longe aqui, buscou com pico de vela, eu tinha confluência para pegar uma retração aqui também. Retração no toque duplo, tranquilamente, tá? Tenho confluência para isso, beleza? E critério de entrada também, né? Bacana então, baseado nesse topo aqui, que é um toque duplo, eu poderia pegar essa reversão aqui também, ó. Essa compra ficou abaixo do toque duplo aqui, não conectou com o toque duplo lá atrás, e de quebra tem essa taxa dividida anterior. Tá vendo aqui, ó? Compra com venda formou taxa dividida, a compra ficou abaixo da taxa dividida, ficou abaixo também do toque duplo e não conectou com o toque duplo lá atrás. Vamos esquecer esse toque duplo, porque teve vários rompimentos até chegar nessa região aqui. Então, olha só, toque duplo mais próximo, houve a retração, reversão. Houve a rejeição e reversão. Então, eu poderia pegar essa retração e também essa reversão aqui. Vai vendo. Depois tivemos aqui também um toque duplo de fundo, ó, que já respeitou aqui. Tivemos o pavio do toque duplo de compra. Olha, pavio de toque duplo de compra. Venda ficou acima do pavio de toque duplo, tá? Então, mais uma reversão aqui. Gente, vamos com calma. Vocês conseguem perceber que tem uma taxa dividida, que também é um toque duplo exatamente aqui nesse ponto? Até alinhou, tá vendo? É um topo com taxa dividida e toque duplo. A venda ficou acima e eu pegaria a reversão nessa vela aqui, ó. Houve aqui uma não conexão de venda com venda.
E aí, pimba. Vocês estão conseguindo entender a noção do que é capaz, o que a gente é capaz de fazer em um mercado consolidado, cara? Queria eu estar nesse mercado aqui. Queria eu estar nesse mercado aqui. Olha aqui, ó. Tô até deixando coisa para trás, ó. Taxa dividida. Duas retrações. Mas eu vou ficar com a primeira aqui porque foi o primeiro toque, tá? Taxa dividida, a venda veio e não deixou interesse. A vela veio, pimba, tocou e até reverteu, né? Até reverteu. Mas eu ficaria com a... Eu não vou pegar esse segundo toque não, tá? Somente o primeiro aqui como referência. Vela vermelha fechou um pouco acima, não deixou nem interesse e nem rejeição. Aí a próxima vela que tomou conta do baile, né? Chegou, bateu na região de taxa dividida e reverteu. Beleza? Bom, deve ter mais alguma coisa que eu não estou percebendo por aqui, mas aos poucos eu vou me orientando, tá? Certo, então nós temos, continuando aqui, ó, mais um toque duplo que barrou o preço lá no futuro, olha só. É interessante, tá? O bom mesmo é vocês estudarem com o gráfico parado para vocês entenderem todo o contexto por trás de tudo, tá? Esse toque duplo de topo, ele barrou essa compra aqui, que ficou abaixo da venda do toque duplo, e eu tinha mais uma operação para reversão aqui, ó. Só que é o seguinte, né? Tá vendo esse toque duplo aqui de reversão? O pavio dele me oferece condição de reversão também, ó. Pavio de um toque duplo, pavio de um toque duplo, fez com que a compra fechasse abaixo do pavio e mais uma reversão aqui, cara. Vocês têm noção? Eu falei que ia dar uns 15, uns 12, 15 a 0, talvez até 20, né? Mas eu não sei quantas velas que tem nesse meio de gráfico aqui. É, mas eu posso falar para vocês que pelo menos uns 15 a 0 aqui daria certo aqui. Eu não sei quantas velas temos aqui, mas depois eu vou contar no final. Então aqui, veja bem, ó. Continuando aqui. Gente do céu, isso aqui é espetacular, cara. Isso é espetacular. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm a noção da escolha do gráfico, o quanto a escolha do gráfico é fundamental. Isso daqui é aulão de mentoria. Ninguém dá esse tipo de aula por aí. Só querem operar, explicar, mas às vezes é bom fazer uma aula teórica também. Então presta atenção aqui, ó. Vamos continuar com as explicações aqui, ó. Tá vendo esse fundo aqui, ó? É um toque duplo. Quando eu fiz aquela aula sobre toque duplo, muita gente entendeu tudo aquilo ali. Muita gente entendeu tudo aquilo ali. Olha só, tá? Baseado nesse fundo de toque duplo, beleza? Nós tivemos aqui, ó, esta vela se conecta com o meu nano lote de compra. Vou repetir. Essa vela de compra se conecta com o meu nano lote que veio de um toque duplo. Deixou interesse. Quando essa vela tocou na conexão, perfeito? Eu teria uma operação aqui. Opa, eu teria uma operação aqui. Vou até fazer uma setinha mais em pé, porque, cara, vamos ter muita vitória aqui nessa região. Fluxo, 1 a 0. A venda desceu e rejeitou a região de compra do toque duplo, que também é o nanolote. Se a venda desceu e rejeitou, mais uma vitória aqui. Se a venda desceu e rejeitou, mais uma vitória aqui. Tudo baseado nesse toque duplo aqui, ó. Cara, então já deu mais de 20 operações aqui. Depois eu vou contar. Depois eu vou contar. Então, vocês têm a noção. Vocês têm a noção, cara, do que é realmente você escolher o gráfico ideal para você operar. Tudo começa na escolha do gráfico. Às vezes alguém fala assim, ah, não, é,
Opções binárias para mim não está funcionando. Não está funcionando porque você faz tudo errado. Ah, o professor X não explica direito. Eu estou explicando aqui. Eu estou explicando aqui. E acredito que os outros professores também explicam do jeito deles, mas explicam. Ok? Então, tudo começa com a escolha do gráfico. Então, para você fazer uma operação, uma única operação, vai começar pela escolha do gráfico. Se você escolher um gráfico ruim, evidentemente que você não vai conseguir fazer nada. Mas se você escolher um gráfico bom, como esse daqui, consolidado, em boa parte dele, teve uma tendência de baixa aqui e uma de alta aqui, mas ainda assim, boa parte ficou consolidada. Então, se você escolher um gráfico bom, aí vem a próxima parte. Onde está o padrão? Aí vem a próxima parte. Onde fica a marcação do padrão? Aí vem a próxima parte. Somei confluências. Aí vem a próxima parte. Critério de entrada. Pronto. A divisão das opções binárias, ela se baseia nisso. Não é simplesmente você abrir um gráfico qualquer, aconteceu o padrão e você vai lá e tenta fazer a operação. Não vai dar certo, cara. Não vai. Certeza que não vai. Tá bom? Eu vou continuar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar para vocês. Cara, vela de força. Será que essa vela aqui é vela de força? Um doji? Não, não sei. Bom, o que tem aqui atrás eu não vou me basear não, tá? Não vou nem tentar adivinhar não. Mas nós temos muitas vitórias. Até agora, tá? Eu vou contar até agora, para vocês entenderem. Até agora, nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Essa eu não faria operação. Eu marquei aqui, mas é 20, então é 20 aqui, ó, uma reversão aqui. Ó. Compra ficou abaixo da taxa dividida, é venda. 20 operações. Então eu falei para vocês, ainda no começo do meu ensinamento nessa região aqui, que poderia chegar aí a 15 a 0, 20 a 0 fácil. Eu não estava mentindo não, pessoal. Eu não estava mentindo não. Era sério mesmo. E eu provei para vocês que nem todo travamento é passível de reversão, tá? Tem vários travamentos aqui. Aqui foi um deles, ó. Travou a compra na venda, mas eu preferi o fluxo, porque ela tocou numa região de conexão. Tocou e foi embora. Então nem todo travamento é passível de reversão. Entendam isso de uma vez por todas. Certo? Teve só 20 vitórias, então vou procurar mais uma aqui. Ó. Tá vendo esse nanolote de compra? O pavio dele aqui é uma defesa. Ó. Deixa eu marcar no lugar correto, ou pelo menos tentar, né? Ok. Presta atenção, ó. Ficou no lugar certo? Ficou, né? A linha é muito grossa, eu não tenho como diminuir essa linha aqui não, mas eu vou tentar colocar no lugar correto aqui. Exatamente, ó. Então, beleza. Esse pavio aqui de abertura de um nanolote, ele é defesa. Aí veio a venda, fechou sem pavio, ou seja, não deixou nem interesse de continuação, como também não deixou nenhum tipo de rejeição. Quem iria definir o futuro do gráfico seria a próxima vela, no caso essa verde aqui. Ó. Devido ao critério de entrada, ela reverteu. Então, mais uma operação que eu faria aqui. Se a vela anterior não deixou vestígio que ia nem continuar e nem reverter, quem vai definir é essa vela aqui. Ó. Venda ficou acima da compra, correto? Essa vela bateu na onde? Na abertura da compra e subiu. De novo, ó. Venda ficou acima do pavio do nanolote. E aí, pronto, 22 a 0. Aí vocês falam, ah, isso aí é sorte. Não, cara. Olha onde o gráfico atual está aqui, ó, o preço atual está, olha só.
Se você voltar, na verdade não é o preço atual, né, gente? Acho que eu voltei o gráfico, não é isso? Esquece então, eu voltei o gráfico. Mas se você encontrar no seu gráfico aí, se você encontrar no seu gráfico, cara, um cenário como esse daqui, ai, ai, ai. Sem sombra de dúvida, pelo menos 2, 3 a 0 em um gráfico ruim, você consegue, mas ele tem que estar consolidado. Ele tem que estar consolidado. Correto? Mais uma operação aqui, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá vendo essa vela verde? Ela é uma nova posição que também é vela de força, tá? Nova posição porque veio da primeira vela, né? Continuação da primeira vela, então é nova posição. Beleza? Nova posição que fez o quê? Ela rompeu a região de venda, se tornou vela de força. Marcação na sua abertura. Compra ficou, a venda ficou acima, reversão. Como eu já fiz a operação aqui embaixo, baseado no toque duplo, então já ia ter que reverter de todo jeito. É somente uma soma de confluência dessa nova posição barra vela de força, para vocês verem, ó. Vela de força que rompeu a compra, nova posição porque veio da segunda, da primeira vela do movimento, é a continuação dela. Venda ficou acima e acaba revertendo mesmo, tá? Só que eu já pegaria a operação aqui embaixo baseado no cenário atual de toque duplo, confirmação com conexão e tudo mais. Então já me favoreceu as confluências anteriores. Mas a nova posição também costuma segurar o preço. Perfeito? Bom, acho que já chega, né? 22 ou 23 a 0, não sei. E isso não é clickbait, pessoal. Isso aqui acontece no gráfico. Eu estou aqui de novo, ó, na Rayove. A Rayove não tem gap, cara. Vira e mexe, você vai conseguir fazer operações baseadas no que eu estou mostrando para vocês aqui. É um cenário espetacular para operar. Ó. É um mercado consolidado. Toda essa região aqui é um mercado consolidado. Tá, tem uma pernada de compra aqui e uma de venda aqui, mas tudo bem. Mas estava lateralizado e nas pernadas já tem uma consolidação. Presta atenção aqui para vocês verem, olha só. Olha a consolidação aqui. Certo? Ah, mas deu uma vela grande de venda e uma vela grande de compra. Ok, formando uma tendênciazinha de alta, uma de baixa, mas olha o cenário como um todo, cara. Olha aqui tudo consolidado. Esquece essas duas velas grandes, tanto essa de compra como essa de venda. Olha aqui a consolidação aqui. Olha aqui no topo como consolidou. Desceu uma tendênciazinha de baixa, olha isso daqui. E aí, me fala qual que é o melhor cenário para operar? Você prefere continuar operando aí num gráfico qualquer, em uma tendência, pegando fluxo? Vai na fé. Para mim, para mim não tem muita coisa a ver pegar fluxo no vazio não. Fluxo se pega quando tem conexão, tá? Por exemplo, ó, esta vela verde se conecta com essa outra vela verde, que é o nanolote. Foi no fluxo. Isso para mim é fluxo, não é você pegar. Eu tenho referência aqui, ó. Essa vela é a referência para esse fluxo aqui. Certo? Beleza. Então olha aqui. Quando você pega um gráfico que não tem muita coisa a ver com a outra, ó. Tendência, e aí os caras querem pegar fluxo. Ó. Tá indo embora. Não tem nada aqui atrás para parar o preço. Não tem referência nenhuma. Vou embora. Oh, deu certo, pega mais uma. Deu certo de novo, pega mais uma. Agora vamos de mão cheia? Vamos, que tá dando certo, né? Aí, pum, toma loss. É certeza. Uma hora a casa cai. Não vai no achismo, não. Ah, tá subindo, vou mandar mais uma vela para cima. Cadê a referência aqui atrás? Tem referência para fazer fluxo? Nunca se sabe quando o preço vai reverter, quando não tem nada aqui atrás. Nunca se sabe. Então toma cuidado com isso e fica com esses ensinamentos para vocês aí. Espero que esse aulão sirva de exemplo para vocês aí. A partir de agora, aplicar todo esse conhecimento aqui, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês aí, tá bom? Fiz as minhas operações, dei esse aulão gratuito para vocês aqui e espero que tenham entendido, né? Estou de novo aqui na corretora Rayove, vou deixar o link dela na descrição do vídeo para você que quiser operar desse jeito aqui, ó, achar um mercado como esse. E caso queira aprender tudo o que eu sei e tudo o que eu faço no gráfico, só me chamar no WhatsApp.
Aí eu tenho as mentorias, né? Uma com aulas já gravadas e a outra mentoria com aulas individuais, aulas ao vivo comigo mesmo. Só me chamar no WhatsApp, beleza? Ainda tem o meu Instagram, também vai ter o link na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar as minhas próximas lives. Fica de olho por lá que os próximos stories que eu postar vai ser falando sobre a próxima live por lá. E também vou tentar colocar algumas operações lá também. Tá joia? Obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!